A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 9 de janeiro de 2024, tem como título: A Igreja como o Rebanho de Deus. O texto bíblico encontra-se na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Queridos, a figura que retrata pessoas como um rebanho é bem frequente nas Escrituras Sagradas. Está escrito em Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Em determinada situação, Jesus comparou as pessoas que careciam de orientação como ovelhas que não têm pastor, conforme está em Mateus capítulo 9, versículo 35. A imagem, portanto, que retrata o povo de Deus como um rebanho é recorrente no Novo Testamento. Nós vemos o apóstolo Paulo referindo-se à igreja como um rebanho quando se dirige aos presbíteros da cidade de Éfeso, conforme acabamos de ler. A palavra grega poimenion, usada nesse texto aqui de Atos 20 e 28, é uma referência a um pequeno rebanho. Era um pequeno rebanho, contudo, mas que custou aí um alto preço, que foi o sangue de Cristo. Então, queridos, fica evidente que o apóstolo Paulo quer pôr em destaque para os obreiros de Éfeso o grande valor que a igreja tem. É por isso que o pastoreio deve ser feito com cuidado. Assim como eles cuidavam de si mesmos com todo o denodo, assim também com a igreja de Deus. Pedro faz o uso do mesmo termo grego, poimenion, que o apóstolo Paulo usou em Atos 20 e 28, para referir-se aí à igreja como o rebanho de Deus. E aqui fica claro, o relacionamento existente entre ovelha e pastor. A carga exortativa que o apóstolo Pedro coloca sobre os pastores é muito grande, uma vez que no entendimento do apóstolo eles pastoreiam a igreja de Deus. A igreja não era de Pedro ou de quem a pastoreasse, mas sim de Deus. Isso tem uma série de implicações para aquele que pastoreia. Primeiramente, um pastor deve pastorear de forma voluntária. A prontidão, a entrega, o zelo e o compromisso estão em vista aqui. Isso tem tudo a ver com o chamado e a vocação pastoral. Quando alguém entra para o ministério simplesmente porque não tinha outra coisa para fazer, essa voluntariedade deixa de existir. O ministério, queridos, torna-se uma carga, torna-se um fardo que será conduzido a duras penas. Não será exercido com prazer, de forma voluntária, mas como uma obrigação. Vira uma profissão, um meio de vida. As ovelhas vão gemer. Acredito, queridos, que as igrejas, juntamente com as suas lideranças, precisam ser mais cuidadosas na apresentação de alguém para o exercício do ministério pastoral. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.